Irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra que está em Jeremias, capítulo de número 17, a partir somente o versículo de número 9. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9, que diz assim: O coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Repetindo, o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Aleluia. Queridos ouvintes, que a paz do Senhor esteja com todos vocês neste momento. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma mentira que tem aprisionado muitos corações, inclusive de pessoas que amam a Deus, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que oram, pessoas que leem a Bíblia, mas que mesmo assim permanecem sendo escravas de algo que é muito sutil, de algo que é muito delicado, que é a ideia errada, a ideia equivocada, e eu diria até mesmo perversa, mas que está muito em evidência nos tempos atuais. A ideia de que os meus pensamentos me dominam. Eu sou aquilo que sinto. E talvez você que me ouve nesta noite esteja vivendo exatamente isso. Talvez um dia você acorde feliz, cheio ou cheia de fé, com vontade de orar, com vontade de clamar, com vontade de louvar, com vontade de cantar, com vontade de adorar ao Senhor, mas no outro dia parece que tudo desaba sobre a sua vida, vem o desânimo, vem o cansaço, a sua oração não flui mais, o seu coração fica pesado, a sua alma fica entristecida. É como se a sua fé, ela subisse e descesse, assim como o movimento das ondas do mar. A sua autoestima, a sua confiança em Deus, até mesmo a sua esperança, parecem depender de como você acorda num dia, como você acorda no outro dia. Parece que elas dependem daquilo que aconteceu ao longo do seu dia. Parece que ela depende do que disseram para você, do que você vem sentindo naquele instante. E é justamente aí que mora o engano, meu irmão e minha irmã, porque os nossos sentimentos, eles podem até mudar, mas a palavra de Deus, ela não muda jamais. A palavra de Deus é eterna e é viva. A palavra de Deus, ela não se esvazia, ela não se esfria. A palavra de Deus, ela permanece ativa pelos séculos e séculos. Jeremias nos ensina nesse versículo que nós lemos que o nosso coração ele é enganoso. E dizer que o nosso coração é enganoso significa que ele é instável, que ele é volúvel, que ele é sujeito a influências externas. E se o nosso coração ele é enganoso, ele não pode ser a base da nossa identidade. Ele não pode ser a base daquilo que nós acreditamos que somos. Porque se nós confiamos apenas no que sentimos, essa é a receita para nós vivermos cansados, vivermos inseguros e sempre duvidando do amor de Deus e da nossa própria salvação. Mas por outro lado, aquele que confia no Senhor, aquele que confia em sua palavra, aquele que confia nas Escrituras e não nos seus próprios sentimentos,
esse permanece com a sua esperança acesa, com a sua esperança viva, porque a nossa fé ela não pode se apoiar em emoções, mas sim nas convicções. A nossa fé ela não pode se apoiar em sentimentos, mas sim nas certezas. A nossa fé ela não pode se apoiar em areia, mas sim na rocha. Eu convido você para olharmos juntos para o exemplo de Jesus no deserto, logo após ser batizado nas águas. O Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto, para que ali ele ficasse por 40 dias e naquela situação ele fosse tentado por Satanás. Jesus estava ali jejuando, Jesus estava cansado, Jesus estava com fome, estava sozinho, solitário, mas estava com o seu coração voltado para Deus. E nós sabemos que Jesus era 100% homem e também 100% Deus, e a sua totalidade homem naquele momento talvez não tivesse bons pensamentos, talvez tivesse o desejo de se alimentar, talvez tivesse o desejo de desistir daquele propósito. E Satanás apareceu a ele para tentar confundi-lo, usando a sua totalidade homem, assim como ele faz comigo, faz com você todos os dias, usando a nossa carnalidade. Mas o Deus que também habitava em Jesus, a totalidade de Deus e Jesus foi mais forte e prevaleceu sobre Satanás, porque ainda que Satanás viesse tentando Jesus, Jesus respondia com base nas Escrituras, Jesus não respondia com base em sentimentos, Jesus respondia com base em convicções, Jesus não respondia com base nas suas incertezas, mas respondia com base nas suas certezas. Jesus não respondia com base naquilo que ele pensava, naquilo que ele achava, naquilo que ele sentia, mas Jesus respondia com base naquilo que estava escrito. Tanto é que as respostas dele para Satanás eram: está escrito. E por 3 vezes o inimigo tentou Jesus, e por 3 vezes Jesus respondeu a Satanás usando a palavra, usando a espada. Isso nos mostra algo que é poderoso, meus irmãos. Quem vence o inimigo não é aquele que tem muitos sentimentos, mas é aquele que crê em tudo que Deus nos diz. E talvez hoje você esteja dizendo assim para você mesmo e para a sua própria alma: ah, mas eu não tenho vontade de orar. E eu te digo, ore mesmo assim. Talvez você esteja dizendo: eu já não venho mais sentindo a presença do Senhor. Permaneça adorando mesmo assim. Talvez você já não tenha mais vontade nem ânimo de ler a Bíblia, e eu te digo, leia mesmo assim. Porque quando permanecermos firmes no propósito, estamos enfraquecendo as armadilhas de Satanás contra nossas vidas. Quando permanecemos firmes na fé, mesmo sem ânimo, mesmo sem vontade, estamos declarando para o mundo espiritual que aquele que nos guarda é o Senhor, que aquele que nos encoraja é o Senhor, que não estamos vivendo pelos nossos sentimentos, mas que estamos vivendo porque Ele nos deu a vida, porque Ele nos deu uma missão, porque Ele nos deu o propósito, e temos o propósito de dia após dia honrarmos a Ele pelo fôlego de vida soprado em nossas narinas. A fé verdadeira, ela não depende da nossa vontade. Eu sei que tem dias que é difícil se colocar de joelhos. Eu sei que tem dias que é difícil orar. Eu sei que tem dias que é difícil clamar. Existem dias bons, existem dias maus. Existem dias que a nossa boca simplesmente não abre. Mas até nesses dias em que não temos a vontade, até nesses dias em que não temos o ânimo, devemos fazer o esforço de orar a Deus
de clamar a Deus, de adorar ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. E é por isso, meus irmãos, que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 7, andamos por fé e não por vista. Isso significa que nós não vivemos por aquilo que sentimos, mas vivemos por aquilo que cremos. O que nos move é o que nós cremos. O que nos move não é o que nós sentimos. E o que cremos é que Deus é fiel, mesmo quando as nossas emoções elas insistem em dizer o contrário. Mesmo quando as nossas emoções insistem em fazer-nos achar que Deus nos abandonou. É nessa área que o diabo trabalha, meus irmãos. É nessa área que o inimigo lança pensamentos sobre os nossos corações, dizendo: por que você ora se Deus não te ouve mais? Você não está sendo mais digno do amor de Deus porque você tem pecado tanto? Tá vendo? Você nem sente mais a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Sabe o que isso significa? Que Deus te abandonou. Essas são as estratégias que o inimigo coloca sobre a mim e sobre a sua vida todos os dias. Mas isso é mentira, porque o diabo ele é mentiroso, o diabo ele é o pai da mentira. A palavra nos diz em Mateus 28, versículo 20, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu vou repetir, Mateus 28, versículo 20 está escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não está escrito até o dia que você parar de sentir, até o dia que as suas emoções declararem. Não, o que está escrito é que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe o que isso quer dizer? Mesmo quando o nosso coração está frio, o amor de Deus por nós permanece quente, permanece existente, permanece ativo, permanece vivo. Mesmo quando nós nos sentimos distantes e afastados, Ele permanece perto, Ele permanece ao nosso lado. Mesmo quando a gente não percebe, Ele continua trabalhando, Ele continua agindo. Eu me lembro daqueles homens na estrada de Emaús e que estavam com seus olhos espirituais fechados e não perceberam que era Jesus que estava ali ao lado deles. E só depois, ao partir do pão, é que os olhos se abriram e eles reconheceram quem é que estava ali. Quantos de nós somos como aqueles homens na estrada de Emaús? Quantos de nós, tantas e tantas vezes, não percebemos a presença de Jesus ao nosso lado? Mas se a história de Emaús, dessa passagem, nos lembra algo, é que precisamos permanecer com a nossa casa arrumada, com a nossa mesa posta, para recebermos Jesus em nossas casas, ainda que não percebamos que Ele está sentado à mesa conosco, porque é ao partir do pão que os nossos olhos vão se abrir e vamos reconhecer quem Ele é. Sabe, meus irmãos, o problema é que muitos de nós damos importância aos nossos sentimentos. Nós damos mais importância ao que sentimos do que ao que Deus diz. Mas os sentimentos, eles são como o vento. Sentimentos são passageiros. Sentimentos sopram de lá para cá. Sentimentos vêm e vão. Mas a palavra de Deus, ela é como uma rocha, ela é firme,
ela é constante, ela é inabalável, ela é invulnerável. A palavra de Deus, ela é imutável. E talvez seja por isso que você esteja hoje se sentindo nessa, vamos dizer assim, uma montanha russa das suas emoções. Sabe o que é uma montanha russa? É aquela ferragem em que o carrinho vai, sobe, desce, vira cambalhota, vira de lá para cá, vai para a esquerda, vai para a direita, e você só acompanha aquele movimento. E talvez você esteja vivendo essa montanha russa de sentimentos hoje. Talvez um dia você acorde com toda a disposição, com todo o ânimo, com o desejo de mudar tudo, de mudar todas as coisas, mas no outro você simplesmente não quer mais sair da cama. Se possível, você nem abriria seus olhos. Num dia você sente a presença do Senhor. No outro dia você acha que Ele te esqueceu. Você até questiona se a presença dEle um dia foi real. E por isso, se você quer crescer na fé, meus irmãos, aquele que quer crescer na fé precisa aprender a colocar os sentimentos no lugar certo. Os sentimentos não são o motorista, não são os que controlam a nossa vida espiritual. Os sentimentos são apenas passageiros. Sabe quem é que dirige a nossa vida espiritual? É o Espírito Santo. Eu quero nessa noite te dar 3 conselhos que talvez possam te ajudar a vencer essa prisão emocional que você pode estar se encontrando nesta noite, nos últimos tempos, nos últimos meses. Eu não sei por quanto tempo. Mas o primeiro conselho que eu gostaria de te dar nessa noite é: creia na palavra acima de tudo. Não creia apenas por crer. Não creia apenas porque é bonito. Mas creia na palavra acima de tudo. E quando o seu coração estiver te dizendo assim: Deus me abandonou, lembre-se que está escrito que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Olha que palavra forte, olha que palavra poderosa. Aqui está escrito: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Meus irmãos, nós sabemos que se existe um amor que é verdadeiro, se existe um amor que nós podemos ali colocar como um amor fiel, é o amor de uma mãe pelo seu filho, porque uma mãe amamenta um filho, uma mãe tem uma relação de proximidade com o filho, a mãe tem uma relação de proximidade ali, porque o filho amamenta, o filho se alimenta no próprio peito da mãe, e isso é uma das maiores provas de amor que podem existir. E aqui a palavra nos diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que amamenta, o Senhor está dizendo: eu jamais me esquecerei de ti. Quando o seu coração estiver dizendo assim: eu não consigo mais, lembre-se que a palavra diz para você: você tudo pode naquele que te fortalece. O Deus que te criou, meus irmãos, o Deus que nos criou, o Deus que soprou o fôlego de vida em nossas narinas, Ele não nos fez para desistir. Ele nos forjou para sobrevivermos. Ele nos forjou para passarmos pelo deserto, porque deserto, como diz Hernandes Dias Lopes, deserto é a faculdade espiritual pela qual passamos. É a universidade da nossa vida espiritual. Porque é no deserto que atravessamos que nós aprendemos a sermos forjados, a sermos mais fortes. O Deus que nos criou não nos fez para desistir. O Deus que nos criou não nos fez para desanimar, mas Ele nos fez para permanecermos fortes, para permanecermos ativos. E Ele diz para mim e para você assim:
Você tudo pode naquele que te fortalece. Você não pode pelas suas forças, você não pode pelos seus próprios sentimentos, você não pode pelas suas próprias vontades, você não pode pelas suas próprias virtudes, mas você pode porque Ele te fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Não é por você, não é pelas suas próprias forças, mas é por Ele, é por Ele. Você tudo pode naquele que te fortalece. O segundo conselho que eu posso te dar nessa noite: discipline a sua vida espiritual. Está sem vontade de orar? Eu sei, mas ore assim mesmo. Está sem vontade de ler a Bíblia, não está? Eu sei, mas leia assim mesmo. Não está com nenhuma vontade de ir à igreja, não é? Eu sei, mas vá assim mesmo. O Senhor se agrada da sua obediência. O Senhor se agrada da nossa constância. Cada oração feita sem vontade, meus irmãos, é uma semente de fé que é plantada. Cada passo dado sem vontade, sem ânimo, mas com perseverança, é uma prova de confiança em Deus. Eu sei que está difícil se ajoelhar para orar hoje. Eu sei que as palavras da Bíblia escorrem entre os dedos e nada te preenche. Eu sei que o culto talvez tenha se tornado uma obrigação para você. Mas se você está sem vontade de orar, se você está sem vontade de ler a palavra, se você está sem vontade de cultuar, de adorar ao Senhor, ore assim mesmo, leia assim mesmo, adore assim mesmo, clame assim mesmo, adore o tempo todo, louve, como diz o louvor. Então louve, simplesmente louve. Está doendo? Louve. Está chorando? Louve. Está triste? Louve. Está feliz? Louve. Não importa o seu sentimento, louve. Essa é a semente de fé que nós precisamos plantar. Dizer para os nossos próprios sentimentos: eu não sou definido pelo que sinto, eu sou definido pelo que creio. E o terceiro conselho que eu posso te dar nesta noite: confesse a verdade. Meus irmãos, isso é forte. Deixa eu te falar uma coisa: para de repetir o que o diabo diz no seu coração. Para de ficar repetindo o que o diabo coloca na sua mente. Para de ficar repetindo todas as palavras de desânimo que Satanás coloca para te enfraquecer. Nós precisamos declarar a palavra da verdade. Nós precisamos declarar a palavra de força. Nós precisamos declarar que mais forte é o Deus que habita em nós. Então, quando vier a palavra de desânimo, quando vier a palavra de falta de coragem, coloque de lado. Fique em silêncio. E coloque no lugar a palavra de coragem que o Senhor coloca no seu coração. Se está com medo, o Senhor te encoraja. Se está fraco, o Senhor te fortalece. Se está entristecido, o Senhor te alegra. Quando a tristeza vier, quando Satanás ficar insistindo no seu ouvido esquerdo, que você está derrotado, que você está triste, que você não consegue se levantar, lembre-se da palavra do Senhor que diz: a alegria do Senhor é a minha força. Quando o medo estiver te cercando, diga assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Quando a culpa te tentar dominar, diga: nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. A vida e a morte, meus irmãos, elas não estão no poder da língua.
se você confessa o que você sente, se você reforça o peso do seu sentimento, mas se você confessa naquilo que você crê, você está liberando o poder da palavra. Então pare de ser escravo, pare de ser refém do seu sentimento, pare de ser escravo e pare de ser refém daquilo que você está amedrontado e seja firme na rocha. Creia no poder da palavra, no poder libertador da palavra. Pare de viver refém das suas emoções, meus irmãos. Não se deixe enganar pelo seu coração, porque ele é enganoso. O seu coração pode fazer te sentir fraco, mas a verdade é que Deus te fez forte. O seu coração pode dizer para você que você é indigno do amor do Senhor, mas a verdade, a única verdade possível, é que mesmo nós sendo falhos, mesmo nós sendo pecadores, Jesus já nos justificou na cruz do Calvário. O Senhor nessa noite está quebrando cadeias de emoções descontroladas. O Senhor nessa noite está quebrando prisões. O Senhor nessa noite está quebrando algemas. Talvez por muito tempo você tenha se sentido de mãos atadas. Talvez por muito tempo você tenha se sentido prostrado, derrubado e desanimado, mas hoje o Senhor está quebrando cadeias na sua vida, hoje o Senhor está quebrando cadeias na sua vida, hoje o Senhor está rompendo grades na sua vida, hoje o Senhor está destruindo prisões na sua vida, hoje o Senhor está novamente te fortalecendo, hoje o Senhor está novamente te dando coragem, hoje o Senhor está retirando do seu coração o medo e colocando nele a coragem, hoje o Senhor está retirando do seu coração a tristeza e recolocando nele a alegria. Hoje o Senhor está retirando da sua vida a fraqueza e colocando na sua vida a força que habita nele, que habita no poder dele, que está dentro de cada um de nós. Hoje o Senhor está curando corações cansados de depender dos sentimentos. Hoje o Senhor está curando corações que estão fraquejando. Hoje o Senhor está curando corações que há muito tempo estão cheios de incerteza. Hoje o Senhor está curando e capacitando e fortalecendo cada filho seu que me ouve nessa noite. Cada filho seu que vem sendo hoje, Pai, oh, aleluia, cada filho que vem sendo alcançado por essa palavra de profecia, alcançado por essa palavra de vitória, hoje o Senhor está curando, hoje o Senhor está trazendo vida, hoje o Senhor está trazendo fôlego, hoje o Senhor está trazendo vitória, hoje o Senhor está quebrando cadeias na sua vida, aleluia. Oh, aleluia. Eu quero orar, meus irmãos, com vocês agora. Se possível, feche seus olhos. Repita as minhas palavras ou ore conforme o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por nos mostrar que a tua verdade é poderosa. Senhor, meu Deus, te agradecemos, Senhor, por romper em nós, por fazer-nos ter forças para destruir barreiras, para destruir cadeias, para destruir algemas que vinham nos aprisionando. Tantas e tantas vezes, Senhor, nos sentimos prostrados, cansados e desanimados, sem força até mesmo para levantar da cama. Mas eu creio, Pai, na Tua palavra que é viva e eficaz e é inabalável, e a Tua palavra é o que me fortalece. Retira de mim, Senhor, a confiança dos meus sentimentos e coloca em mim a confiança na minha fé, a confiança na Tua palavra. Abençoa cada irmão nesta noite, Senhor. Todos aqueles que estão cansados e desanimados. Retira deles, Senhor, esta fraqueza. E fortalece. Sopra novamente, Senhor, o Teu fôlego de vida na vida de cada um que precisa sentir novamente a Tua presença aqui. Cada um, Senhor,
possa plantar dia após dia a semente da fé. Orar mesmo sem vontade, ler a Bíblia mesmo sem vontade, cultuar mesmo sem vontade, adorar e louvar mesmo sem vontade. A nossa fé, Senhor, ela é como uma árvore que, para crescer e frutificar, precisa primeiro ser plantada, ser regada todos os dias. Nos alimenta, Senhor. Regue-nos com a Tua água do Espírito Santo. E enche-nos, Senhor, da Tua presença dia após dia, para que possamos crescer mais fortes, florescer e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu creio que hoje o Senhor está trazendo libertação para muitos corações que ouviram esta palavra nesta noite. E eu peço que Ele ensine a cada um de nós a vivermos uma fé que é inabalável, uma fé que é firme na rocha, uma fé que é estável, que é permanente, que é ancorada na verdade eterna da palavra e não nas ondas passageiras das nossas emoções. Eu te convido mais uma vez nessa noite a refletir, a se lembrar que você não é o que você sente, mas você é aquilo que o Senhor te preparou para ser. Você não é o que você sente. Eu não sou o que eu sinto. Cada um de nós não somos o que sentimos, mas nós somos o que o Senhor diz que nós somos. E o que Ele nos diz, o que Ele diz para mim, o que Ele diz para você que me ouve nesta noite é: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Da mesma forma que um dia Ele disse para Jesus. Jesus passou pelas águas e o Espírito Santo pousou sobre ele. Os céus se abriram e o Senhor disse: Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. E Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, para ser fortalecido e para iniciar o seu ministério de salvação. E essa é a jornada que resume a vida de cada um de nós. Vamos passar pelas águas, vamos reconhecer que somos novas criaturas, que tudo se faz novo em nós por meio de Cristo. E o Senhor declara assim para mim e para você: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Significa que a nossa vida vai ser livre de lutas? Absolutamente não. Significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas? Absolutamente não. Significa que a nossa vida vai ser felicidade pura daqui para frente? Sem nenhuma dificuldade? Absolutamente não. Mas significa termos a certeza que, crendo nele, que crendo nas Escrituras, seremos capazes de dizer ao inimigo quando ele nos tentar: Está escrito na palavra do Senhor que fui justificado na cruz do Calvário pelo meu Redentor. Está escrito na palavra do Senhor que sou filho amado do Senhor e que a alegria do Senhor é a minha força. Está escrito na palavra que tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito que o velho homem morreu e que tudo se fez novo. Está escrito que em Cristo Jesus já sou mais que vencedor. Amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa noite. Que o Senhor venha a restaurar o seu ânimo, a sua fé. E venha edificar novamente a sua casa na rocha inabalável, que é a palavra de Deus. Amém.